Shalom, shalom, graça e paz a todos, né, que está assistindo nesse momento. Estamos iniciando mais uma experiência online, né, e hoje, né, com a série de mensagens, né, encontros com Jesus, né, e hoje vamos falar sobre o cego de nascença, né, que é do perdido ao enviado, né. Hoje vai ser tremendo, Deus vai falar muito conosco. E vai ser uma mensagem poderosa em nome de Jesus, amém? Então vamos começar, pega a tua Bíblia aí, ó, em João, do 9 ao 1 em diante, versículo do 1 em diante, que diz assim, ó: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez o lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntaram: Não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: É ele. E outros: Não é, mas se parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Respondeu ele: O homem que se chama Jesus fez lodo. Untou-me os olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, e lavei-me, e fiquei vendo. E perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amados, veja aqui um lindo capítulo, né? Uma linda passagem de um dos milagres de Jesus, né? Pregada pelo evangelista João, né? O apóstolo João, para as nossas vidas, sabe? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já se encontrou com Jesus? Você já se permitiu ser encontrado por Ele? Como tem sido a sua vida? Você está esperando? Mas eu creio que hoje Jesus vai de encontro com você. Vai de encontro com a sua vida. Porque eu meditando a palavra, o Senhor me falava muito forte no meu coração. Existem pessoas que estão cegas espiritualmente, e não somente carnais, por às vezes ter uma dificuldade, né, de visão terrena, às vezes que usa um óculos que pode ser de um grau mais avançado, né, mas espiritual, amado. Pessoas que têm essa dificuldade, né, mas eu creio que hoje o Senhor, em nome de Jesus, fará um grande milagre na sua vida. Você crê? Então vamos lá. Quando Jesus se encontra com as pessoas, né? Vamos lá no tópico 1. Demonstra sensibilidade diante da dor. No versículo 1, ó, que nós ministramos: Ao passar, Jesus viu um homem, um cego de nascença. Veja bem, amado. A palavra do Senhor diz que ninguém, você pode olhar e ver todos os caminhos que Jesus andou em meio a multidões. Porque a Bíblia testifica que quando Jesus caminhava no meio das sinagogas, quando Jesus caminhava nas ilhas, eram multidões que seguiam Jesus. Não era 100, não era 200, mas eram 5, 10, 15, 20 mil pessoas caminhavam com Jesus.
E naquele aperto, naquela espremeção, e os discípulos ali cercando Jesus, fazendo aquela proteção, né? Para que ninguém espremesse o mestre, porque todo mundo queria tocar no Senhor, todo mundo queria abraçar o Senhor, todo mundo queria receber cura, todo mundo queria receber milagre, né? Todo mundo queria falar com o Senhor. Então era aquele aperto, né? Então é uma coisa muito tremenda, porque nada diante do Senhor passa desapercebido. Diferente do cego de Bartimeu, né? Que gritou para Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, né? E continuou gritando e persistindo. O cego de nascença, ele ficou em silêncio. Ele estava em silêncio. Um homem que não tinha esperança nenhuma. Um homem que estava desenganado pela sociedade, porque na época, perante as leis, né, tanto um coxo quanto um leproso ou um cego era desenganado. Não tinha direitos nenhum diante da sociedade. Ele não conseguia conquistar, né, os seus direitos, buscá-los, porque eram pessoas rejeitadas pela sociedade. E esse cego não era diferente, né? Imagina eu naquele momento um homem que a única coisa que conseguia enxergar era trevas, porque não tinha visão, né? Não tinha esperança, não somente em visão terrena, mas tanto espiritual no coração dele, né? Um homem desprezado, um homem que se hoje tivesse umas moedas comia, se não tivesse não comia, porque vivia de esmola. Era um homem desesperançoso. Mas a Bíblia conta que o Senhor, pela sua rica misericórdia e seu rico amor, ele vê aquele cego de nascença, e Jesus o conhecendo, o Jesus vai ao encontro dele. Você vê que coisa mais linda. E eu creio que não será diferente com a sua vida. Jesus está vindo de encontro com você. Mas pastor, eu não sinto. A Bíblia diz que quando 2 ou mais está falando em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Eu estou aqui hoje ministrando para você, dizendo para você o quanto Ele pode mudar a sua história. Você que tem perdido as esperanças, que não tem mais enxergado as promessas de Deus para a sua vida, você que está desenganado, eu quero te dizer para você que o Senhor, Ele tem poder e Ele está vindo ao seu encontro sim, para mudar a sua história. Ele está vindo ao seu encontro sim, porque Ele quer te fazer mais do que vencedor. Amém? Vamos lá. Tópico 2. Não dá espaço para julgamentos. No versículo 2 diz assim, ó: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Veja bem, amados, Jesus, Ele nunca deu espaço nem para críticas, né? Nem para julgamentos, né? Porque Jesus é o quê? Jesus é vida. Independente de que foi no passado, independente que as pessoas fizeram para trás, quando elas conhecem a Jesus, quando você realmente tem um encontro com o Senhor na sua vida, tudo que ficou para trás vai para o mar de esquecimento. A palavra do Senhor diz que tudo se faz novo na sua vida e na minha vida. Tudo, tudo. Dali para frente é uma nova história, é uma nova vida. O Senhor muda todas as coisas. Então, para que ser museu, amado? Para que viver de passado? Naquele momento, aqueles discípulos,
não tiveram um olho de amor, de compaixão. Eles tiveram um olhar crítico, né? Ah, ele está assim porque ele pecou. Quantas pessoas hoje não fazem isso? Quantas pessoas não olham dentro da igreja e falam, lá, fulano é assim, também aprontou a vida inteira. Está colhendo aí, ó. Jesus não quer que nós fazemos isso. Porque nós estamos aqui como os embaixadores de Cristo, como instrumento dele, de amor, de afeto, de carinho. E eu digo isso por experiência, amado. Porque eu também um dia fui cego. E na minha cegueira, eu lembro que teve um discipulador que me ajudou muito. Eu tenho muito carinho por ele. E ele vinha na minha casa, ele morava de um lado da cidade, ia do outro lado da cidade de bicicleta, trabalhava o dia inteiro, ia de bicicleta e eu não ligava. Ele ia lá e eu fugia dele. Mas nunca ele desistia de mim. Nunca, nunca, nunca. Aí passado uns tempos atrás, eu reencontrando com ele, eu fiquei muito feliz de ter encontrado ele. Aí eu aproveitei e pedi perdão para ele. Falei assim, você saía da sua casa de bicicleta para pregar o evangelho para mim e eu fugia de você, né? Você trabalhava o dia inteiro, coitado, poderia estar descansando. Eu falei para ele, você acreditava em mim, né? Ele falou assim, eu sempre acreditei em você. Eu falei, mas ele falou assim, porque desde aquela época eu sabia que Deus tinha me falado que era um pastor que estava se formando. Então eu acreditava em você, porque o Senhor acreditava. Sabe, aquilo mexeu, foi muito forte no meu coração. Sabe, fiquei muito, muito feliz de ver uma pessoa que, dependente de tudo, ele acreditava. E é assim que nós temos que ser, amado. Nós temos que acreditar, sim, porque Jesus, ele vem ao nosso encontro, independente. E quero te dizer uma coisa, que muitas situações que acontecem na nossa vida é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que às vezes essa enfermidade é para a honra e glória do Senhor. Esse problema financeiro é para a honra e glória do Senhor. Tá? Ah, pastor, mas olha, eu não consigo sair, tá difícil. Sim, mas o momento certo vai chegar. Jesus está vindo ao teu encontro e Ele vai mudar a sua história. Quanto menos você esperar, Jesus estará do seu lado e estará dizendo para você, ó, basta, chega. A partir de agora é uma nova história comigo. Você crê nisso? Jesus, ele tem poder, sim. Viu? E ele vai mudar a sua história assim. Amém? Terceiro tópico. Sempre aponta para a esperança. Versículo 3. Disse-lhe Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Tá vendo? É o que eu acabei de falar. Jesus, ele nos traz a esperança, amados. E isso não é assim, porque a palavra do Senhor, ela nos traz a história, né, de ponta a ponta. Mas ela, muitas vezes, ela não traz para nós o tempo entre uma parte e outra parte. Entendeu? Quantos anos aquele homem viveu daquele jeito, né? Existe na Bíblia, né, pessoas, né, como do tanque de Betesda, né, o coxo, né, que foi ministrado, né, pela pastora a semana passada, né, que fala sobre ele que ficou mais de 30 anos, né, naquele tanque, e ninguém carregava ele na água quando o anjo mexia. Então ele esperou esse tanto de tempo. Então a Bíblia às vezes divulga o tanto de anos que a pessoa espera pelo milagre. Então tem um certo tempo. E com nós não somos diferentes. Existem pessoas que recebem o milagre com imediato. Tem pessoas que meses, tem pessoas que anos, né?
Mas isso não significa que você perdeu as esperanças. Isso não significa que Jesus não vai... Jesus vai vir e vai mudar a sua história sim. Ele vai mudar a sua história sim. Jesus diz aqui bem claro: nem ele nem seus pais pecaram. Jesus não olha para isso. Jesus sabe que muitas vezes nós vivemos num mundo cheio de pecado. Nós viemos para Jesus cheio de pereba, como o pastor Rubens sempre diz, né? Vem cheio de pereba, todo calando, toda encranhada, né? E aí somos tratados, tira toda a pereba, cura tudo, né? As feridas e deixa bonitinho. Jesus deixa bonitinho, e é assim que funciona. Mas nós devemos não perder as esperanças, e sim acreditar. Porque o Senhor, Ele tem sim. O Senhor tem essa convicção de que para Ele não importa se foi você ou se foi seus pais, se isso é de descendência, para Ele não importa. O que importa para Ele é o encontro dele com você, e que a partir dali Ele vai mudar a sua história. A Bíblia conta de um certo tempo da prostituta. Os fariseus pegaram a prostituta no adultério e trouxeram ela a Jesus. Jogaram ela diante dos pés de Jesus, e Jesus escrevendo sobre a areia. Disseram o que para Jesus? Pegamos ela no adultério. Diante da lei de Moisés nós devemos nos apedrejar. O que o Senhor acha? Tentando testar Jesus. E o que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém tacou a pedra? Tacou no chão. Virou as costas e foi embora. Desde o mais velho ao mais novo. E aí? Isso é com todos nós, amado. Eu sei que nós vivemos diante de uma sociedade que é cheio de críticas. Do que eu acho. Talvez... é assim, cheio de críticas. Uma sociedade que, para ajudar, é poucos. Mas para criticar, para olhar defeitos, né? Expor o defeito do seu próximo, tem bastante. Pessoas que ficam observando, esperando você tropeçar, esperando você cair, para te expor, para te colocar ao escândalo. Existe bastante. Nós vivemos diante de uma sociedade desse modo. Mas por isso que precisamos ter esperança. Porque nós somos o reflexo de Cristo diante da sociedade. Você é o reflexo de Cristo diante da sociedade. As pessoas hoje precisam ver em você Cristo. Ver em você essa mudança. Por isso que nós devemos deixar Jesus mudar a nossa história, abrir os nossos olhos. Porque Jesus quer mudar a nossa história sim, e dar não somente a salvação, mas tornar-nos vitoriosos, né, em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá para o tópico 4. Foca na urgência redentora da missão. No versículo 4 e 5, diz assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amados, eu quero dizer para você que de tudo isso, Jesus quer mudar a história. Mas Jesus, ele precisa de mim, ele precisa de você, ele precisa de todos nós para podermos ser instrumento dele diante da sociedade. Nós precisamos pregar o evangelho a todos que precisam, enquanto é dia, enquanto é luz. Porque, como todos nós sabemos, Jesus está voltando, né? E quantos cegos
não tem, que precisa ver, precisa enxergar, que às vezes precisa de uma palavra sua para que essas vidas mudem a história. Eu não vou muito longe não, vamos se dizer aí dentro da sua casa mesmo, aquela pessoa que às vezes você perdeu as esperanças, né? Às vezes ela precisa da visão. E o Senhor, Ele tem poder para mudar a sua história, mas você precisa ser instrumento dEle. Não que Jesus faça, Jesus faz. Ele não precisa de ninguém. Mas nós somos instrumentos dEle. Nós somos morada do Espírito Santo. E nós temos que, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós devemos enviar. Não segurar para nós. Seria orgulho. Temos que enviar as pessoas. Então, para você que às vezes acha tantos motivos para não ser instrumento de Deus, não ser boca de Deus, deixa Deus te usar, amado. Deixa Deus refletir na sua vida. Seja instrumento dele. Ah, pastor, mas é difícil, pastor. Ah, é aquele meu vizinho, eu não aguento mais. Ah, pastor, eu não aguento mais em casa. Amado, se você não tiver esperança de mudança, quem vai ter? Jesus acredita em você. Jesus acredita na sua família. E a palavra do Senhor diz que se você crer, será salvo tu e tua casa. Isso não sou eu que digo, quem diz é a palavra. E ela é verdadeira. Então, se você crê, será salvo tu e tua casa. Você crê? Você crê que Jesus pode mudar a sua casa? Você crê que Jesus pode mudar a sua vizinhança? Jesus crê que você pode mudar a sua família? Então creia. Acredite no Senhor. Acredite na força do seu poder. Amém? Tópico 5. Traz expectativas que o sobrenatural pode acontecer. Versículo 6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Você viu que forte isso, né? Mas existe, às vezes as pessoas não entendem, às vezes argumenta, eu fui um delas, né? Que tentava entender, Senhor, por que o Senhor salivou sobre a terra, né? Fez um lodo e untou sobre os olhos daquele homem, né? Eu confesso, amado, dentro do meu coração, eu tenho que ser sincero diante do Senhor. Eu não posso me enganar, ser sincero, né? As pessoas, às vezes, dizer, né? De a gente dizer assim, que a gente sem conhecer, porque não conhecia, né? E a gente conhecer e ouvir a passagem, né? E falar assim, nossa, Jesus, aquele momento ali foi porquinho. Mas assim, é de leve. Mas realmente entender o verdadeiro foco, o verdadeiro princípio daquilo. Porque na verdade, Jesus Cristo estava mostrando a forma que ele trabalha. Ele não falava em parábolas. As obras também tinham que ser simbólicas, demonstrando o poder dele sobre a vida daquele homem, né? Porque a Bíblia nos testifica que a fé sem obras ela é morta. Então precisava Jesus fazer alguma coisa. E Jesus pega a saliva dele e unta sobre aquela terra, transformando em barro e colocando sobre os olhos daquele homem. Mas pastor, eu não entendo. Por que Jesus tinha que ser da saliva? Não podia pegar um pouquinho d'água e molhar lá e colocar? Mas por que tinha que ser a saliva dele? Por que tinha que ser a terra? Eu não entendo. Amado, veja bem. A terra, o que aquele homem estava naquele momento era cego. E o que Jesus queria trazer para ele era visão.
A terra significava visão terrena. Jesus estava trazendo sobre ele a visão terrena. Agora, a saliva era visão espiritual. Jesus estava trazendo, através da saliva, visão espiritual. Mas por quê? Porque Jesus era espírito. Ah, pastor, mas Jesus naquele momento era carne. Sim, mas Jesus é o espírito. E ele estava cheio de quem? O Espírito Santo. Então Jesus era espírito. Ele simbolizava o espírito. E a terra, então seria terra, visão terrena. E a saliva seria a visão espiritual. Então naquele momento o Senhor estava abrindo os dois olhos dele. A visão terrena e a visão espiritual. Então você vê como que funciona, né? Como é que funciona a obra de Deus através de Jesus Cristo, né? Então, Jesus, ele abriu os olhos daquele cego, mas Jesus tinha um propósito na vida dele, né? Tinha um propósito para ele, tinha uma missão para ele, né? Então, naquele momento Jesus fez isso. Então você fica atento aí que mais para frente você já vai entender o porquê Jesus fez isso, né? Por que essa revelação, né? Vamos lá para o tópico 6. Revela a obediência sempre com a melhor resposta. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Versículo 7, né? O homem foi e lavou-se. Depois de Jesus ter pegado a saliva, untado na terra, passado sobre os olhos dele, disse a ele: vai lá no tanque de Siloé, que significa enviado, lava e lava lá. Bom, ele obedeceu e foi. E o que a Bíblia diz? Ele voltou o quê? A enxergar. Mas pastor, eu não entendo o propósito do Senhor, né? Mediante a essas questões, ao que aconteceu, né? Amado, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que hoje Cristo não só está abrindo visões carnais. Você que precisa de uma cura na visão, né? Às vezes as pessoas que têm doenças, né, na retina, têm doenças no olho, né? Eu quero orar pela tua vida agora, né? E profetizar que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha curar neste momento, né? Tudo, seja catarata, seja qual for glaucoma, seja qual for o problema nas suas vistas, hoje, em nome do Senhor Jesus, né? Que o Senhor hoje traga sobre você, sim, recebe aí em nome de Jesus a cura terrena, em nome do Senhor Jesus, e também a espiritual, que o Senhor venha abrir os seus olhos neste momento, para que você possa enxergar o verdadeiro propósito de Deus sobre a tua vida, para que você possa caminhar segundo a vontade do Senhor. Amém? Tópico 7. Causa impacto e mudanças para a vida. Versículo do 7b. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O que aconteceu? Então Jesus foi lá, lavou, untou, né? Colocou sobre os olhos do homem, mandou ele ao tanque de Siloé, ele obedeceu e ele foi curado. Mas qual era o propósito disso? Porque Jesus fez com saliva, como eu disse, e depois Jesus mandou que ele fosse ao tanque lá de Siloé, que significa enviado. Porque você vai olhar lá na frente e você vai ver ele pregando para os fariseus. Ele dando um show nos fariseus.
Isso aí não sou eu que digo, é a Bíblia que diz lá na frente, né? Depois você dá uma olhada lá, dá uma lida, né? Até o versículo lá 41, você vai ver que ele chega a dar um show, né? Do Evangelho de Cristo diante de todos os fariseus, que ele foi colocado diante deles lá para testemunhar o milagre do Senhor na vida dele. Mesmo ele sem conhecer a Jesus, ele tinha recebido o milagre e ali ele só conhecia pelo nome. Ó, sei que foi Jesus que me curou, mas não sei quem é, né? E ele dá um verdadeiro show no Evangelho, né? Sobre os fariseus. Então, tudo isso era propósito. Por isso que o Senhor tanto usou da parte espiritual, abrindo a visão dele espiritual, como colocou ele para ele lavar no tanque de Siloé, que significa enviado, enviar, para que ele pregasse o Evangelho, para que ele fosse instrumento do Senhor na vida das pessoas. E no entanto que foi instantâneo, de imediato. O olho dele se abriu, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a se tornar um instrumento de Deus na vida das pessoas. E no entanto que os fariseus interrogaram ele, e ele deu um show nos fariseus. E todo mundo temia os fariseus, porque tinham medo de os fariseus os expulsarem da sinagoga. Eles tinham poder para isso. Eles tinham autoridade para pegar qualquer um e tirar da sinagoga. No entanto, que eles trouxeram os pais dele para questionar se era verdade mesmo que ele era cego. Porque no momento chegou ninguém, o povo acreditava, conhecia ele, sabia que ele era um homem cego, mas vendo aquela situação, porque não era normal, um homem que era cego de nascença, de repente estava enxergando tudo. Então o povo falou, mas é ele ou não é? É ele ou não é? E ficava desse jeito. Essa dissensão, essa discussão. E aí, naquele momento lá atrás, eles falam assim, opa, ele responde por ele. Ele já tem idade para isso. Mas por quê? Porque eles temiam os fariseus. Eles temiam os fariseus expulsar eles da sinagoga. Mas ele não. Ele já estava curado, a visão dele já estava aberta, pronto para responder a todo aquele que perguntasse sobre o Evangelho e o testemunho de Cristo na vida dele. Você vê como que é as coisas? Entra o espírito de ousadia na vida dele, né? Como a palavra do Senhor diz, que o Espírito de Deus não é um espírito de medo, e sim de ousadia. Imagina aquele homem naquele momento cheio do Espírito Santo, pregando ali o Evangelho, com ousadia ali, ó. Independente do que iriam fazer para ele, a morte para ele naquele momento era lucro. Claro que ele viveu a vida dele inteira cega. Se é 1 hora ou 1h30 que ele ficou com o olho aberto, se matassem ele, para ele era lucro, ele morria feliz. Porque ele tinha tido um encontro com Cristo. E ele sabia disso. Ah, mas o homem é pecado. Ele questiona, ele fala, não, pecado por quê? Eu sei que um homem cheio de pecado, Deus não ouve, mas se Deus ouviu este homem, esse homem fez um grande milagre que nunca foi visto. Bom, pelo menos que eu sei. Então, eu creio que ele é o Cristo. Ele é a promessa. Então você vê a diferença. Que quando o Senhor ele entra na nossa vida, ele entra para mudar. Ele não faz as coisas por par, ele entra para mudar a sua história. Ele entra para dar um basta em tudo aquilo que tem te impedido de avançar. Jesus não vem somente para curar essa enfermidade, mas sim transformar você em um grande instrumento para você levar o testemunho, levar a palavra dele àqueles que precisam, ser um instrumento dele, assim como eu estou sendo na sua vida agora. E assim o Senhor também quer fazer isso com você e com todos. Ah, Senhor, mas eu estou cheio de problemas, o Senhor nem sabe. Não, para Jesus não tem limites.
Não é porque naquele momento o problema daquele homem era o quê? É cegueira. Mas se naquele momento o homem fosse cego, fosse coxo, fosse leproso e tivesse tudo misturado, Jesus ia curar do mesmo jeito. Jesus ia curar do mesmo jeito. Não há limites para Jesus. E essa é a visão que temos que ter. Hoje a palavra está nos ensinando, hoje esse estudo está nos ensinando que precisamos o quê? Focar. Não ter olho crítico das coisas. Ter esperança de que tudo vai acontecer e de tudo vai mudar. Tanto na nossa vida como na vida das pessoas. Tanto na sua casa como no seu trabalho. Aonde for. Precisamos ter essa mudança, precisamos gerar essa mudança na nossa vida. No mundo espiritual. Então precisamos ter atitudes. Vamos lá no tópico 8, né? É isso mesmo? Vamos lá no tópico 8. A nossa produção está aí, né? Para me ajudar também. Gera um testemunho transformador, versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Aí, ó. É o que nós estamos falando. Você viu que coisa legal? O teu vizinho olhar assim e falar assim: nossa, mas não era aquela pessoa que tinha aquele problema? Mas cadê o problema? Não era aquela pessoa que, nossa, disse que estava numa situação difícil, né? Coitado, estava precisando, né? Até vamos falar no português claro, precisando de cesta básica. Mas o que aconteceu? Nossa, fartura, Deus prosperando, tá trocando até de carro. Não estou entendendo. Não estou entendendo. É assim que o Senhor faz. É desse jeito. Porque através disso Ele cresce na minha vida e na sua vida. Ele cresce. E Ele cresce de uma forma sobrenatural. Eu lembro de uma situação, eu dava até risada, que eu sempre catava, eu tive um Monza, né? E sabe que Monza é um carro que bebe um pouco, né? Bebe um pouco. Então eu sempre catava o Monza, saía. Aí um dia perguntaram para minha filha, falaram assim: nossa, eu não entendo, como seu pai cata o carro e sai tanto? Vocês têm dinheiro mesmo para combustível, hein, que sai tanto? Olha aí que perguntaram, amado. Isso é Jesus. Jesus nos torna próspero. Tá? Ainda mais forte ainda quando o Senhor me concedeu e me abençoou que eu troquei de carro, né? Perguntaram se o carro era alugado, né? Minha filha disse: não, meu pai não aluga carro. O Senhor Jesus dá poder para meu pai comprar. Meu pai comprou. Então é isso que o Senhor faz. As pessoas ficam sem entender. Mas o que acontece? Como prospera? Nossa, a situação está difícil. Nós estamos na pandemia. Nossa, só falam em problemas, só falam só diz, perdoe da palavra, em desgraça, em coisas ruins. Só problema. Não, porque é na televisão passando, não, é porque o salário vai abaixar e que os alimentos vai subir e que o povo vai morrer de fome. Você só vê notícias ruins. A gente morrendo. Notícias ruins. E aí, diante dessa pandemia, você vê rico ficando mais rico e pobre ficando mais pobre. No português mais claro. Os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Mas para nós não existe problema. Para nós não existe pandemia.
Porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos na mão do Senhor. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Onde está sendo o seu descanso? O que você está fazendo? Puxando os cabelos? O que você está dizendo? Vamos morrer ou nós vai viver? Qual tem sido a sua atitude? Se Jesus está na sua casa, seus vizinhos logo saberão, né? Um evangelista norte-americano. Como está escrito na promessa do Pai. Olha só que legal, no Salmo 23:6 aqui, ó. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amado, quando você traz Jesus para sua casa, existem milhares de benefícios. Primeiro, sua casa se torna uma casa abençoada. Você não se preocupa com a sua vida financeira, tá? Sabe por quê? Porque as bênçãos correm atrás de você. Você não fica tipo assim, deitar minha cabeça na cama, eu vou ficar preocupado. Não. Mesmo que você esteja endividado, né? Mesmo que esteja algumas complicações, seja qual elas for, o seu sono é tranquilo, porque você sabe que você tem um Deus, você tem um advogado que é Cristo, que vai mudar a sua história, que vai fazer um milagre na sua vida. Mas você precisa disso. Então existem esses benefícios. As bênçãos correrão atrás de você, porque você não pode correr atrás das bênçãos. É elas que têm que correr atrás de você. A única coisa que você tem que fazer é a sua parte. É buscar o reino de Deus e a justiça dele. As outras coisas na sua vida vai ser acrescentada. Disso você pode ter certeza. Mas você precisa buscar, focar no reino de Deus. Né? Outra, a sua casa se torna casa de oração. Se torna uma casa de oração. Terceiro, se torna uma casa de paz. As pessoas vão na tua casa, sabe para quê? Para receber a paz que elas precisam. Quantas vezes pessoas entraram na minha casa e disseram: nossa, eu sinto uma paz dentro da sua casa. Nossa, eu me sinto tão bem. Parece que tudo aquilo que eu senti foi embora. Porque a sua casa se torna uma casa de paz. Nós estamos, amado, num ano que, olha aqui, intimidade. Nós estamos no ano da intimidade. Precisamos focar. Precisamos buscar, deixar Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida. Parar de dar brecha para o inimigo. Parar de deixar as portas abertas para o inimigo entrar. E aí fica as pessoas vivendo com um casamento tribulado. Pessoas que vivem com desunião familiar, doenças, né? Porque a função do inimigo é trazer cegueira, principalmente espiritual, para que você não veja que ele está trabalhando contra a tua vida. Essa é a função do inimigo, torná-lo cego, fazer com que você não, para que Jesus não chegue a você, para que Jesus não abra os seus olhos, porque se Jesus abrir seus olhos espirituais, você vai começar a ver tudo aquilo que o inimigo está fazendo na tua vida. E aí você vai avançar e o inimigo vai cair por terra. Então o inimigo não quer que você veja. Ele não quer que você avance. Então a função dele é torná-lo cego. Amém? Tópico 9. Ele reafirma a nossa identidade. Versículo 9. Diz assim,
no versículo 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Veja a confusão. Veja por si mesmo a confusão, amado. Essas são as pessoas que dizem quando Jesus faz um milagre na sua vida. Não, eu não acredito. Nossa, aquela pessoa, né? Você já deve ter ouvido isso. A pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa, meu Deus, aquela pessoa lá não era fácil não, mano. Aquela pessoa lá, meu Deus do céu, olha. Não, olha como que ela está mudada, olha como ela está transformada. Não, eu vou perguntar, vou perguntar assim, nossa, qual que é o segredo disso aí, dessa virtude? Nossa, até sua pele está diferente, um brilho diferente. E aí você todo fala assim, não, sou eu mesmo. Foi Jesus que mudou a minha história. E Ele pode mudar a sua também. Aí já aproveita e já dá a receita já do bolo, né? Porque nós não guarda para nós não, nós dá a receita do bolo, né? Porque é direito de todos, é para todos. Então, naquele momento houve o quê? Houve essa dissensão, né? Essa discussão, né? E eu acho legal, né? Porque alguns afirmavam, né, que era ele, outros falavam que não, né? E ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então você imaginou de um lado as pessoas falando, não, foi ele, não é ele não. E ele falava, não, é eu mesmo, é eu, sou eu, né? E aquela briga, porque na verdade, amado, as coisas de Deus muitas vezes confundem o homem. O homem lá fora, ele não entende aquilo que o Senhor faz na sua vida. E pessoas vão ficar mesmo confundidas. É para confundir mesmo. É para confundir mesmo. As pessoas não entender. Porque ali depois você prega o evangelho e eles vão entender o que Jesus fez na sua vida. Isso é para honra e glória do Senhor, não é sua e não é minha. Então as pessoas elas vão ficar confusas. Porque elas conhecem o quê? O mundo terreno, as coisas da terra. Eles não conhecem as coisas que vêm do céu. Então para eles não entende. Então eles vão querer saber o quê? A receita da onde? Do bolo. Nossa, que bolo lindo, eu quero a receita. É isso que faz, não é? Às vezes quando faz um bolo bonitão, aí põe lá na internet lá, aquele bolo bonito, né? As mulheres gostam de fazer isso, né? Posta aquele bolão bonito, aquele pudim chique no último, né? Aí coloca aquele monte de comentário, passa a receita, fala pra mim, o que você colocou? Você colocou muita água, você colocou muito leite, o que você fez? Deixou mais tempo, menos tempo? Tá lindo, né? Então fica aquela... É a mesma coisa. As pessoas elas querem saber de Jesus, elas têm sede, mas não conhecem a Jesus. Então nós precisamos trazer isso a elas. Amém? É como diz aqui, ó, Siloé significa enviado. Seu lugar de cura se tornou seu lugar de envio, né? Então tudo tinha um propósito. Terra, visão carnal. Saliva, visão espiritual. Tanque de Siloé, propósito de Deus. Enviar. Enviado é enviar. É poder. É unção. É chamado. Então eu creio que hoje, né, Deus irá transformar a sua vida de uma forma sobrenatural. Seja ela qual for, seja qual problema for que você esteja enfrentando, Deus hoje vai mudar a sua história. E você será a boca de Deus para muitas vidas em nome de Jesus. Vamos lá para o tópico 10. No versículo 10, 11 diz assim, o tópico 10 é gera visão aberta para novos começos. Versículo 10, 11 diz assim, ó. Então, como foram abertos os teus olhos?
Interrogaram-no eles, e ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Entendeu? Ele foi interrogado pelos fariseus naquele momento, né? Que tentavam entender. Na verdade é assim, né? Eu lendo assim a palavra, eu fico questionando, né? Às vezes. Na verdade eles sabiam, mas não admitiam. Eles sabiam que Jesus seria o Cristo, mas eles não queriam admitir, porque seu coração era inflamado com o quê? Com poder, né? Autoridades, né? Porque na verdade eles na época eles eram autoridades, eles eram poder nas sinagogas, né? Ninguém tinha poder contra eles, eles tinham influência em tudo, né? Eles eram as pessoas que usavam as melhores roupas, que sentavam nas melhores mesas, né? Que falavam com as pessoas mais sucedidas, né? Mas os pobres, os fracos, os oprimidos, as viúvas, os órfãos, nada. E Jesus veio para mudar essa história. Veio para quebrar esse tabu. No entanto que a Bíblia nos contesta que o milagre foi feito no que dia? No sábado. No sábado, que para eles era o dia de descanso, que ninguém fazia nada, né? Ninguém podia fazer nada, não podia fazer nada. Ainda eu lembro numa passagem que Jesus faz um dos seus milagres, eles questionam Jesus por fazer no sábado. Aí Jesus fala para ele, né? Se o seu boi cai lá dentro do buraco, você não vai lá mandar tirar ele lá de dentro? Jesus já mexe no bolso, ó, no dinheiro. Eles ficam tudo quieto. Por quê? Porque apenas o que eles buscavam era o interesse deles. Eles viam que ele era o Cristo, mas eles não queriam admitir, eles não aceitavam isso. O coração deles estava tão inflamado que eles não queriam admitir. E não admitia que ninguém dissesse que aquele homem era o Cristo. Não, era punido. Então, para você ver o quanto o coração deles era inflamado. Mas o Senhor faz o quê? O Senhor traz a visão espiritual para aquele cego, e ele se torna tão ousado, como eu disse lá no começo, né? De forma que ele avança e dá um show, né? Porque ele, olha o que diz aqui. Ele respondeu o quê? Em João 9:25. Olha o que ele responde, né? Porque eles falam, né, de um homem ser pecador, né? Aí ele fala o quê? Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Né? Porque os fariseus começam a questionar dizendo, né? Ah, quem é um homem pecador? Um homem como qualquer um, né? Mas naquele momento ele fala, ó, não sei se ele é pecador ou não. Porque ele sabia que o tal Jesus havia curado, mas ele não conhecia ainda, ele não tinha ainda a intimidade de conhecer face a face, né? Jesus hoje está entrando na sua casa, amado, para transformar a sua história e para que você o conheça, né? E tenha uma vida íntima com ele, né? Hoje Jesus não tá hoje para esperar você ter uma vida íntima. Jesus está entrando na sua casa, porque através desse milagre, através dessa cura, através dessa libertação, você terá uma vida íntima com Jesus. Pessoas terão uma vida íntima com Jesus. Pessoas irão buscar o dono do milagre através da sua vida. Vão querer conhecer a Jesus. Seja eles parentes, seja amigos, sejam pessoas que trabalham com você, os seus vizinhos, seja quem for. Pessoas vão querer
esse Jesus, né? Como Pedro e João disseram aqui, ó, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Nós não podemos ficar calados. Você não pode ficar calado. Nós não podemos ficar calados diante de uma sociedade em que são doutrinadas a aceitar as derrotas, que são ensinadas a aceitar aquilo que vive, se contentar com aquilo que tem, sendo que Deus tem o melhor para cada uma delas, assim como tem para nós. Porque primeiramente importa ao Senhor que essas pessoas alcancem o reino de Deus, a riqueza. Essas pessoas, sendo pobres, encontrem a riqueza no reino de Deus. Mas para que elas alcancem, precisam de quem? De mim e de você, né? Para que a vida delas seja mudada. Seja não somente em falar, mas seja também sobre as obras da nossa vida. Seja no dia a dia que você vive, sendo um exemplo na vida das pessoas, né? Porque o que adianta também? Às vezes nós aqui na igreja damos glória, amém e aleluia, mas quando chegamos na nossa casa, ferra o pau. Perdoe da palavra, né? Brigamos, né? E aí os vizinhos se escutam e falam assim, nossa, esse povo aí é de Deus, desse jeito? Uma verdadeira guerra? Como eu vou querer um Jesus se Jesus é desse jeito na vida deles? Na minha não tá, eu tô melhor do que eles. Mano. Sem Jesus eu tô melhor. Que vergonha. Então nós não devemos ser assim, devemos ser exemplos. Mas não é diante de doutrina, mas sim pela cura do Espírito Santo na nossa vida. Não é diante de leis não, tá? Porque vivemos pela graça. É cheios do Espírito Santo. Ter uma vida de paz, ter uma vida de prosperidade, viu? E de graça na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ah, pastor, mas é difícil, meu marido às vezes é meio truculento, ou minha esposa não é fácil, ela é meio truculenta. Ah, nossa, pastor, meu filho está dando trabalho. Mas a mudança começa em você, gera em você. Quando você se enche do Espírito Santo, através da sua vida, Jesus vai mudar a vida do seu filho e do seu marido. Você crê? Eu não disse que se você crer será salvo tu e tua casa? Você precisa acreditar. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar naquele ente querido seu, se você não acreditar no seu marido, se você não acreditar na sua esposa, que haja mudança, não vai mudar. Então você precisa ter essa fé, você precisa acreditar. Jesus veio, ele fez a obra na vida desse cego de uma forma sobrenatural. Ele transformou. Então não é aquela situação de você receber o seu milagre, receber a sua cura e botar no bolso e falar assim, ó, obrigado Jesus. Até a próxima. Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Nós não devemos ser ingratos. Ser como aqueles 10 homens, aqueles 10 leprosos, que só voltou um. Não podemos ser desse jeito. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Porque a gratidão, ela gera bênção na nossa vida. Ela gera mais milagres. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. Não é somente pedir, mas agradecer. É somente agradecer, amado. Hoje mesmo, né? Eu tô ficando um pouco mais velho hoje, né? E ainda tava até brincando com o pastor, né? Lá nos bastidores, ainda falando pro pastor, pastor, hoje eu não tô assim para pedir para Deus um presente, mas sim agradecer, porque até aqui ele me ajudou a chegar. Não é todo mundo que tá chegando. Tô fazendo 40 anos, amado. Tô velhinho, né? Mas isso, eu dentro de mim, eu tenho que ter um coração grato.
Dizer para o Senhor, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Eu poderia não estar. Quem sabe? Né? Mas até aqui o Senhor me ajudou. E é assim que temos que ter. Um coração grato ao Senhor. Dizer ao Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo que o Senhor não tem feito. Eu não adoro o Senhor por aquilo que o Senhor me dá. Eu adoro o Senhor por aquilo que o Senhor é na minha vida. Obrigado por o Senhor permitir que eu te conhecesse. Porque o Senhor já me conhecia. Obrigado, Senhor, por eu ser o seu escolhido. Diante dessa sociedade pecaminosa, cheia de maldade. Obrigado, Senhor. Obrigado. É isso, amado. Ter um coração grato. Ter um coração de gratidão. Em João 9,26, olha o que está escrito. O que fez ele a você? Diz os fariseus, né? Como lhe abriu os olhos? E aí, aqui você vê que 9,15 também diz assim, o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu lavei e agora eu vejo, né? Mais uma frente ele fala aqui, 9,17b, o homem respondeu, ele é um profeta. Amado, eles questionavam o cego que já não era mais cego, mas era um homem, um discípulo de Cristo, já estava dando o seu testemunho. Eu vejo ele como um profeta. Tá? Ah, mas o que ele fez? Não, ele untou lá e colocou nos meus olhos e mandou para o tanque Siloé. Eu obedeci e gerou um milagre. Porque a obediência gera um milagre. Aí eu fui lá e obedeci ele e fui curado. Ah, mas como? Era você mesmo? Não, era eu mesmo, é eu mesmo. Mas você era cego? Não, eu era cego, sempre fui cego. Eu nunca enxerguei, eu vi escuridão. Mas Jesus veio e me curou. E hoje vejo tudo, vejo luz. Ah, mas como? Né? Aí pela segunda vez, aqui ó, 9, 24, 25 diz assim, ó, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, não sei se ele é pecador não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É assim que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida hoje, em nome de Jesus. Que eu profetizo sobre a tua casa, que os olhos espirituais de vocês sejam abertos, que os olhos carnais de vocês sejam abertos também, que haja cura em toda a área da sua vida, seja qual problema for, um ente querido que está no hospital, que às vezes você não tem visão, por causa da esperança aqui, pela notícia, que está desenganado, ou pela sua vida financeira que está no vermelho, ou pelo seu casamento que já está com um papel de divórcio, e que isso fez com que sua visão espiritual se ofuscasse, se apagasse. Eu quero profetizar na sua vida, eu vou orar neste momento, para que o Senhor venha visitá-lo e que mude a sua história hoje, que abra os seus olhos espirituais para que você possa ver e para que a sua esperança, a sua fé seja renovada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento, Senhor, por cada vida que está me assistindo agora. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, agora essas vidas, Pai. Sendo elas aí, sendo no hospital, nas cadeias, aonde for, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita esses lares. Traga, Senhor, sobre cada vida, Pai.
Traga sobre eles o teu milagre. Abra os olhos deles, Senhor. Seja eles físicos ou espirituais, Senhor. Traga sobre o coração deles, Pai, o teu temor. Para que haja, Senhor, obediência. Para que, Senhor, eles possam avançar e receber, Senhor, as tuas bênçãos. Para que possa, Senhor, gerar os milagres na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo o milagre agora. Recebe o milagre aí em nome de Jesus. Recebe. Para você que tem perdido a esperança, eu profetizo agora o milagre. Eu declaro sobre a tua vida agora. Que você seja curado agora em nome de Jesus. Que você receba agora o teu milagre em nome de Jesus. Que a sua história mude a partir de hoje em nome de Jesus. Para que todos vejam que o Senhor é Deus na sua vida. Para que todos vejam que só o Senhor é Deus. Recebe aí, em nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus abençoe, viu? Que Deus possa a cada dia, trazer a sabedoria para que você possa avançar a cada dia, a cada momento. Meu muito obrigado, e até a próxima. Shalom, graça e paz. Que Deus abençoe.